Olá, eu sou Marcelo Henrique e estamos começando mais um Socializando o Conhecimento. Comigo na mesa de som Ademir Francisco e hoje especialmente conosco aqui da Receita Estadual Marta Gambini. Ela está nos colocando no YouTube. Esse programa você também vai ver no YouTube. Socializando o Conhecimento é a popularização do conhecimento científico por meio do rádio, que é o maior veículo de comunicação de todos os tempos. É um projeto de extensão do ProMUD, o Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM e Rádio UEM FM. Este programa vai ao ar às quartas-feiras, 10h30 da manhã, com reapresentação às sextas-feiras, 4h30 da tarde. E eu sempre começo o nosso programa com a frase de Albert Einstein: não basta que os resultados das investigações sejam conhecidos, elaborados ou aplicados por alguns poucos especialistas. Se os conhecimentos científicos limitam-se a um pequeno grupo de homens, debilita-se a mentalidade filosófica de um povo que assim caminha para o seu empobrecimento espiritual. O nosso assunto de hoje, no Socializando o Conhecimento de hoje: sonegação. Isso mesmo. Aumente o volume aí e pilha no rádio. A nossa convidada, procuradora da Fazenda Nacional em São Paulo, mestre em Direito Constitucional e Direito Institucional pela PUC São Paulo, membro do Observatório Social de Arapongas, aqui nossos vizinhos, membro da Comissão de Advocacia da OAB São Paulo, professora, palestrante, a doutora Regina Hirose. Prazer em recebê-la, obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite, e eu gostaria que você começasse falando. Sonega-se muito nesse país de meu Deus, Regina? Bem-vinda, querida. Bom dia a todos, bom dia, Marcelo. Eu agradeço este convite que muito me honra, e aliás gostaria de dizer, abrindo parênteses, que eu sou paranaense, formada pela Escola Pública do Paraná, do primeiro ano até a faculdade. Então eu aproveito para dizer que você é uma palestrante VIP, vinda do interior do Paraná, né? VIP, vinda do interior do Paraná. Isso mesmo, vinda do interior do Paraná. Então sinta-se mais que à vontade, tá bom? Muito obrigada, eu venho com muita honra, muito orgulho e muita alegria falar para o público paranaense de um tema extremamente importante para a nação brasileira, que é a questão da sonegação fiscal. A sonegação fiscal, gente, é um desdobramento da corrupção. Não há como enxergarmos a sonegação fiscal sem falarmos da corrupção, né? Em termos internacionais, a ONG Transparência Internacional fez um estudo em 2014, considerando 175 países no mundo. E nesse estudo, o Brasil foi um dos países pesquisados. O Brasil figura na 69ª colocação, ou seja, é o número 69 no nível de corrupção. O que isso significa? Que o nosso país não é o mais limpinho, mas também não é o mais sujinho, é um meio termo. O Brasil é um país que dá certo? Sim. É um país que tem futuro? Sim. Tem o presente e tem o futuro. Então, a sonegação fiscal é um fenômeno crônico, é um desdobramento da corrupção, e nós temos um trabalho por parte dos procuradores da Fazenda Nacional. Nós temos um painel eletrônico chamado Sonegômetro, no qual nós visualizamos diariamente um montante sonegado no país durante um ano. Por exemplo, hoje, dia 10 de setembro de 2015, considerando desde o dia 1º de janeiro deste ano, nós já ultrapassamos a cifra de 358 bilhões sonegados. Bilhões. Esse dinheiro, Marcelo, nos faz falta. É um dinheiro precioso que faz falta para o quê? Para a educação, para a saúde, para a política de segurança pública e para as demais demandas sociais. Ou seja, é um dinheiro que não ingressou nos cofres públicos. Eu sempre digo, nós temos o antes e depois dos cofres públicos. O dinheiro sonegado é um dinheiro que nem ingressou. E quando nós pagamos o tributo, o cidadão consciente, o cidadão brasileiro consciente paga o seu tributo, esse dinheiro ingressa lá nos cofres. E o que esse cidadão deve fazer? Ele tem o direito e o dever de fiscalizar a boa aplicação desse dinheiro. Cobrar-lhe, né? Sim, vamos cobrar mais das nossas autoridades, dos agentes públicos, dos gestores públicos, a boa aplicação desse dinheiro. Então, o que acontece no nosso país? A sonegação está no nível altíssimo? Sim, gira em torno mais ou menos de 10% do PIB nacional. Mas temos, sim, meios para paulatinamente combater esse mal. Regina, diante do que você vive, da sua experiência, do que você acompanha, trabalha, quem que sonega no Brasil? Olha,
certamente, para chegarmos nesse valor tão exorbitante de mais de 358 bilhões, e vamos fechar o ano de 2015 com mais de 500 bilhões sonegados, obviamente, para chegar num montante desse, nós podemos imaginar o seguinte: começa lá do pequenino sacoleiro que traz produtos contrabandeados, produtos lá do Paraguai, sim, mas também eu acho que quem causa um grande rombo, claro, chega num grandes esquemas, grandes conglomerados econômicos. Aqui eu não vou falar de ramos, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que o fenômeno da sonegação, se a gente nós analisarmos a sociedade como um todo, existe sim um vício, uma mentalidade coletiva vigente no nosso país de que nós pagamos muitos tributos. Por exemplo, podemos fazer um contraponto. Existe hoje o sonegômetro e também o impostômetro. Quem é que não conhece o impostômetro? Por exemplo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a Associação Comercial mantém um impostômetro lá no centro, dizendo que nós pagamos muito tributo no nosso país. Por outro lado, o que o sonegômetro indica? Esse trabalho aí dos procuradores da Fazenda Nacional indica que nós também temos, na verdade, grandes perdas advindas da sonegação. Então, o que eu digo? Em primeiro lugar, nós temos que pensar o seguinte: será que é interessante continuarmos com esse pensamento viciado de que, olha, eu pago muito, e quando eu pago, o governo não me dá retorno? Será que aí não existe um discurso fatalista e também de autodefesa? Será que nós não estamos justificando o nosso erro com o erro do outro? É quase uma cultura? Sim. O que acontece no dia a dia? Nós ouvimos muito falar do jeitinho brasileiro, né? O famoso jeitinho brasileiro. Vamos citar alguns exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, quem é que já não furou uma fila no nosso país? Quem é que já não colou numa prova? Quem é que não pediu um atestado médico lá para o seu médico de confiança para justificar a falta no trabalho? Ou fazer uma carteirinha de estudante para conseguir uma carteirinha falsificada, diga-se, para obtenção de descontos nos cinemas, teatros, etc. Todos esses atos aparentemente inocentes, né? Na realidade, são exemplos de pequenas corrupções no dia a dia. Por exemplo, em São Paulo é muito comum vermos, e eu acho que isso também é um fenômeno nacional, pessoas ocupando vagas de idosos e deficientes físicos. Será que nós estamos pensando no próximo? Será que isso também não é um ato de corrupção que, vejam bem, se é algo cultural, quem está lá em cima, será que não reflete um comportamento coletivo de quem está embaixo? Então, temos soluções? Sim. Nós temos que ser o quê? Mais conscientes. E há caminhos para buscarmos o combate efetivo, tá? Será que as pessoas, Regina, sonegam pensando que estão levando vantagem e não entendem que o que sustenta uma nação são os impostos que advêm desses tributos que nós pagamos? Elas acham que momentaneamente elas estão levando uma certa vantagem, né? E na verdade lá na frente elas estão atrapalhando o andar de uma nação que sobrevive dos impostos. Sim, na realidade o que acontece nós temos uma cultura muito individualista. Realmente, se pensarmos em termos de Brasil, de sociedade brasileira, nós não temos uma cultura de pensar no coletivo. Então o que acontece? Eu defendo o que é meu, eu olho para o meu próprio umbigo e eu esqueço que a minha atitude de hoje está refletindo para toda a coletividade. Em prol da comunidade. Né? Então, por que a minha pergunta que eu faço muito para o público, tá? Por que nós pagamos tributo? Será que é porque está na lei? Será que é porque eu sou só obrigado? Ou será que antes disso, antes de uma lei, eu tenho que ter consciência de que eu pago o tributo porque eu faço parte de uma sociedade organizada. E se eu quero saúde de qualidade, uma educação de qualidade, transporte de qualidade, segurança pública e habitação, saneamento básico, eu não tenho que pagar tributo? Eu vou citar um exemplo, Marcelo, só a título de ilustração também para o público. Por exemplo, nessa pesquisa internacional, quem ficou em primeiro lugar em termos de transparência e de meios e, digamos assim, com efetividade ao combate à corrupção foi a Dinamarca, o país da Dinamarca. O que acontece na Dinamarca? Lá, o cidadão que não paga o tributo é mal visto, é o inverso. Lá, todo mundo diz o seguinte: peraí, se você frequenta uma escola pública, se você tem acesso aos bons hospitais, como é que você não vai contribuir?
não é? Você faz parte dessa sociedade. Será que contribui com ela? E não contribui? Como é que você quer só as vantagens? Então, nós temos que mudar o que também? Nós temos uma mania de pensarmos que temos só direitos. Esquecemos dos nossos deveres. Por isso que eu digo o seguinte, cidadão consciente, paga o seu tributo. Além de pagar, tem o dever e direito de cobrar, fiscalizar, ir lá, verificar a boa aplicação desses recursos, aonde tem que chegar. Nós estamos nos socializando o conhecimento, a popularização do conhecimento científico por meio do rádio, o maior veículo de comunicação de todos os tempos. Projeto de extensão do ProMUD, o Programa Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM, e a Rádio UEM FM, sempre às quartas-feiras, 10h30 da manhã, reapresentações às sextas-feiras, 4h30 da tarde, e agora no YouTube também, aqui com a Marta Gambini, gravando e colocando com a gente. Hoje o nosso assunto, sonegação, com a Procuradora da Fazenda Nacional de São Paulo, Regina Irosi. E a gente está falando de sonegação. Nós falamos aqui de impostômetro e sonegômetro. O impostômetro, vez por outra, uma ou outra rede de televisão coloca no jornal, mostrando ali, já pagamos 1 trilhão e 500 bilhões de impostos. O sonegômetro veio com essa função de mostrar o outro lado? Qual o objetivo do sonegômetro? Vai para a televisão o impostômetro, o sonegômetro também, que é mais novo, né? Esse é mais jovem, né? Pois é. O sonegômetro, na verdade, foi desenvolvido pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional justamente como um alerta para a sociedade brasileira. Porque, na verdade, o impostômetro, eu não vou entrar no mérito da metodologia de cálculo, que eu também desconheço. Mas vamos dizer assim que traz um discurso subjacente de que nós pagamos muito tributo, que a carga tributária é altíssima, que o cidadão, ele é simplesmente o quê? No dia a dia, ele é pilhado, ele é roubado, etc., né? Pelos governantes e assim por diante. Certo. Ou seja, mantendo esse discurso que nós temos que repensar. Por quê? O sonegômetro mostra que a questão, sim, da carga tributária tem que ser repensada. Por quê? Porque, na realidade, no Brasil, a tributação ela é mais indireta, é no sistema regressivo. Incide muito mais tributo no consumo, né? Então, o que acontece? Por exemplo, um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele tem 49% dos seus rendimentos comprometidos com tributação. Quem ganha acima de 30 salários mínimos, esse índice cai para 26%. Por exemplo, Marcelo, vamos imaginar hipoteticamente a aquisição de uma garrafinha de água mineral no supermercado, tá? Sim. E, hipoteticamente, essa água custa R$2 a garrafinha. Certo. Rico ou pobre, quando ele pega lá na prateleira, ele vai na moça do caixa, a moça não vai perguntar para esse cidadão se ele é da classe A, B, C, D, E, F, G. Ela simplesmente vai passar o código de barras e aparecerá o preço do produto. Dentro no preço já traz o quê? A carga tributária que incide, com vários tributos. E o que isso significa? Que rico ou pobre está pagando o mesmo tanto. Só que proporcionalmente no país, quem ganha menos está pagando mais. Então o que gera isso? Uma injustiça fiscal e injustiça social. Então, nós precisamos repensar o seguinte. Precisamos pensar no sistema tributário como um todo? Precisamos de uma reforma? Sim. Mas para chegar nessa reforma, temos que ter parlamentares também mais conscientes. Muito mais o quê? Envolvidos com as questões sociais. E aí precisamos do voto consciente. O que o sonegômetro traz à tona? Uma grande discussão. Em primeiro lugar, será que esse discurso, eu só pago muito e continuar sonegando é o melhor para o nosso país? Acredito que não. É o famoso tiro no pé. Nós não estamos contribuindo para o efetivo crescimento sustentável do nosso país. Então, o que nós temos que fazer? Pelo contrário, verificar ali que há, sim, sonegação. E esse dinheiro sonegado, Marcelo, que é muito evidente que nós percebemos, se eu estou dizendo que a tributação, boa parte, incide no consumo, ele já vai no preço do produto. Embutido mesmo. Embutido. Né? Não tem como fugir. Não tem como. Se o consumidor não pede a sua nota fiscal, que é muito importante, aliás, consumidores, por favor, contribuintes, peçam a sua nota fiscal nas aquisições de produtos. Seja que produto for, peça a sua nota. Por quê? Porque quando o consumidor, o cidadão consciente pede a sua nota, ele está combatendo a sonegação, porque é um ciclo que ele está fechando. Existe um encadeamento. O comerciante, quando vende com nota, ele é obrigado a adquirir com nota, porque ele tem que bater a entrada e a saída de produtos. A entrada e a saída tem que bater. Se ele vende com nota, ele compra com nota, o fornecedor desse consumidor, desse comerciante, também tem que adquirir com nota e vender com nota, e assim sucessivamente até chegarmos na fonte produtora. O que significa? Senhores contribuintes e cidadãos conscientes,
todos nós podemos sim combater no nosso dia a dia a corrupção e a sonegação fiscal. Peçam a nota fiscal. E no Paraná, houve um lançamento da nota fiscal do Paraná, que é mais ou menos o que acontece em São Paulo desde 2009, que lá em São Paulo nós temos a nota fiscal paulista, onde o consumidor pede a nota com o CPF. E aí a grande pergunta, Marcelo... posso perguntar isso para você? Eu vou fazer assim, a pergunta número 10 aqui. O Paraná está implantando a nota fiscal Paraná, nota Paraná. O que você acha, doutora Regina? Conte pra gente. Bom, vamos lá. Deixa eu saber, você é cadastrada lá em São Paulo? Sou cadastrada desde 2009. Já tem os benefícios? Sim. A cada 6 meses lá em São Paulo, cada estado implanta da melhor forma, o seu programa de nota fiscal, mas no estado de São Paulo, a cada 6 meses, nós temos o quê? Um direito a um crédito desse imposto, que retorna ao bolso do contribuinte, em forma de crédito em conta corrente ou abatimento no IPVA. Aqui também. Tá? E além disso, o governo de São Paulo faz sorteios, tá? Vamos dizer, de mês em mês, sorteios de valores de R$10, R$50, R$100, e isso é creditado também na conta corrente. E aqui no Paraná ainda temos créditos para celulares ainda. Aí, também. Então o Paraná está com um programa excelente de incentivo, porque na verdade isso é incentivo governamental para criar uma nova cultura entre os paranaenses de que peçam a nota fiscal nas suas compras. Por quê? É justamente essa ideia. Não é aquela ideia só de vigiar, não. Pensem bem. Aliás, vou abrir parênteses, viu, Marcelo? Pois é, você falou a palavra vigiar. Tem muita gente aqui no Paraná por onde a gente tem andado, Regina, que fala assim, o governo quer me rastrear para saber se eu estou pagando meus impostos. Está rastreando mesmo as pessoas, Regina? Olha, eu acho que essa preocupação é uma preocupação desnecessária. Só vai se preocupar mesmo quem é traficante, quem é um criminoso, tem renda paralela, faz parte de crime organizado, de venda ilícita de medicamentos, de armamentos, etc. Por exemplo, por que eu quero dizer isso? Pessoal, é o seguinte, o CPF na nota fiscal nada mais é de uma forma do que de você participar desses sorteios e dessas premiações e desse incentivo governamental. O fato de você pedir, por exemplo, só nota fiscal, sem o seu CPF, você já cumpriu o seu dever, a sua missão, como um consumidor consciente, como um contribuinte consciente? Sim, tá? Agora, o fato de colocar o CPF... Você vai ter o quê? O direito, você vai se cadastrar no site da Secretaria da Fazenda e vai participar de todo esse programa da nota fiscal do Paraná, nos moldes do que vem acontecendo em outros estados. Por exemplo, Brasília já tem, Minas Gerais também tem. Gente, parem para pensar. Se isso não fosse benéfico, lá no estado de São Paulo, que é um estado que se produz muito, é um estado riquíssimo, será que já não teria sido banido esse programa de incentivo governamental lá atrás? Será que o governo teria caído lá? Já é isso! Mexendo no bolso das pessoas, não é, Regina? Sim, uma revolução paulista. Com certeza. Então, eu digo o seguinte... Não temam. Quem não deve, não teme. Quem tem a sua renda ali declarada, não tem o que temer, porque vai bater lá, a sua despesa é proporcional à sua receita, ao que você ganha. Eu acho que só tem temores muito ali, que se preocupa, é quem digamos, tem uma renda paralela não declarada, quem é traficante, enfim, um criminoso que não quer expor a sua riqueza, tá? Mas o consumidor consciente, pedindo a sua nota, em primeiro lugar, ele vai ter também os direitos do consumidor, vejam bem, assegurados, né? Eu vou pegar um exemplo. Se a gente compra um aparelho eletrônico, um celular que seja, Marcelo, se eu tenho a minha nota fiscal com a minha identificação, não fica muito mais fácil eu chegar na loja e falar assim, olha, dentro do prazo legal, claro. Óbvio, né? Chegar e falar assim, olha, está com defeitos meu aparelho. Claro. Eu quero a troca, eu quero a garantia do produto. Sim. Direito de propriedade foi roubado de quem eu tenho a nota, é meu. Isso! Então, é muito mais a nota fiscal, aliás, é a garantia, é uma segurança a mais para o consumidor. Então, peçam sim, participem desse programa, é um programa interessante e, sobretudo, vamos mudar a cultura nacional, vamos pedir nota fiscal sim, porque cada cidadão pode participar efetivamente no combate à sonegação fiscal. Regina, você em suas palestras, você sempre conversa, a gente acompanha pelo YouTube o seu trabalho, que algumas palestras estão gravadas, algumas entrevistas também, você fala sempre com professores e também principalmente com alunos. E você fala da educação fiscal. E você está diretamente ligado ao Observatório Social, principalmente de Arapongas. Como é que você fez toda essa ligação e chegou a essas pessoas? E chega a essas pessoas. Por exemplo, Maringá, você veio trabalhar com professores. Como é que você leva a educação fiscal para eles? Pois é.
Durante os estudos feitos, né, pelos procuradores da Fazenda Nacional e pelas viagens, né, e pelas pesquisas, pelas trocas de ideias, percebemos o seguinte: qual é a grande sacada, o grande mote para mudar a mentalidade coletiva, essa cultura nacional? Vamos fazer a nossa virada cultural através da educação. Não tem como, Marcelo. A educação é importantíssima. E dentro do conceito de educação, tá, entra a educação fiscal. O que é a educação fiscal efetivamente? É levar a ideia de conscientização desde a criança, do ser humano ali, de pequenininho na escolinha, pré-escola, a ideia do que? Vamos valorizar o dinheiro público. É muito importante pagar tributo porque você faz parte de uma sociedade, sim, e você tem total condição de fiscalizar, de atuar efetivamente no controle de gastos públicos. O cidadão consciente faz isso. E aí, nesse trabalho de campo, eu me engajei no Observatório Social, que eu vejo hoje que é um movimento civil, da sociedade civil, um movimento apartidário, diga-se de passagem, ou seja, não serve como um trabalho de perseguição política. Nem trampolim político, e nem trampolim. Né? Nem trampolim. Pelo contrário, é a ideia do quê? Do munícipe, do cidadão que vota, que elege os seus representantes, ele tem total direito e dever, eu digo, dever também, de ir lá observar, fiscalizar, vigiar. Será que aquele dinheiro que foi destinado para a educação realmente chegou lá na ponta? Ou se perdeu no meio do caminho? Será que aquele dinheiro da saúde foi investido para a saúde? Será que nós temos leitos para todos, remédios para todos? Será que os médicos estão sendo bem remunerados? Tudo isso entra o quê? Dentro desse trabalho de campo. E nós temos valorosos cidadãos. Eu sei que Maringá tem um dos melhores observatórios, é um dos mais antigos, eu acho que se não for o primeiro do Paraná. Eu tenho muito orgulho de mencionar isso em minhas palestras. Eu tomo como um trabalho realmente de cidadania fiscal, né, essa participação, e cada um de nós, todos os ouvintes, inclusive, por favor, participem nas suas cidades. Se a sua cidade não dispõe ainda de um observatório social, procure saber, entre no site, tem muitas informações já na internet. É só digitar, né? Observatório social. Tem o do Brasil, né? Que congrega, são 76 hoje efetivamente funcionando em todo o Brasil. Olha que maravilha! Eu já tive a oportunidade de mencionar o trabalho do Observatório Social em Brasília, em Natal, em Porto Alegre. E, pasmem, lá em Porto Alegre, que é um estado, né, é a capital do Rio Grande do Sul, só vi a existência na época que eu palestrei, 2 anos atrás, numa cidade do interior. Agora que a capital de Porto Alegre, eu acho que vai começar a ter o seu observatório, se é que já não criaram. E então é uma ideia, é um trabalho que vem se espalhando, vem tomando conta do espírito coletivo. Por quê? Nós temos que sair do campo da inércia, Marcelo. Nós muito reclamamos e pouco fazemos. A inércia e a omissão também nos matam, não é verdade? A gente dá a impressão que o cidadão brasileiro tem a impressão de que a participação dele como cidadão é só no voto, né? Votou, acabou, né? E quando a gente tem que mudar essa cultura, que é a partir do voto, não é isso, Regina? Começa no voto, né? Isso. Nós temos, sempre eu ouço aquele discurso, ai, meu Deus, vou ter que votar. Pois é. Né? Já vai com má vontade, já vai lá, coloca qualquer nome, pega um santinho. Cata um santinho no chão. Que coisa isso. E nós, quando temos esse grau de consciência, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, vamos pesquisar quem é o tal do candidato. Procurem saber a vida pregressa, o dia a dia desse cidadão. Será que essa pessoa realmente tem algo a oferecer para a sociedade brasileira? Vai trabalhar em prol do coletivo? É a minha grande pergunta. E a partir do momento que nós elegemos os nossos representantes, não podemos esquecer o seguinte, viu, Marcelo? O voto é um mandato, é uma procuração que eu estou dando para os parlamentares, para os gestores públicos, ou seja, prefeitos, governadores, presidentes, enfim. Nós temos que sim, nós estamos dando uma procuração. Então nós temos direito o quê? De ir lá cobrar, que efetivamente trabalhem em prol da sociedade. Tem que levar para a sala de aula, né? As pessoas precisam ensinar que é uma democracia representativa. Isso. Você precisa escolher representantes. Ele te representa? É o que você pensa, é o que você quer, é o que você deseja. E as pessoas confundem muito isso, né? Nem se preocupam com isso. Eu cumpri o meu direito de votar. Acabou, vou para casa, faça o que quiser. E outra coisa, nós temos na nossa sociedade a ideia de que eu não quero me envolver com política. Porque político é sujo. Não.
Nós não podemos generalizar. Será que, aliás, quem está lá em cima, como eu já disse no início da nossa entrevista, não é um reflexo de quem está embaixo? Volto àqueles exemplos. Uma reflexão importante. Não é isso? No nosso dia a dia. Será que nós também somos realmente no dia a dia corretos? Estamos sendo corretos conosco e corretos com todos que fazem parte de uma sociedade? Então, assim, a grande virada do nosso país será a partir do momento que cada cidadão brasileiro tiver essa consciência, votar de forma consciente, atuar de forma proativa, e nós podemos fazer isso participando, seja via internet. E digo mais, nós temos trabalhos maravilhosos que algumas instituições já vêm fazendo há muito tempo. Vou citar um caso, né, Marcelo? A Controladoria Geral da União tem uma campanha chamada Combate às Pequenas Corrupções do Dia a Dia. E é um trabalho interessantíssimo de conscientização que eles inclusive fazem nas escolas, né? Em todas as escolas, com até concurso de redação e etc. Também temos, eu não sou procuradora da República, não sou membro do Ministério Público Federal, mas eu gosto de mencionar essa campanha. A campanha de assinaturas para implementarmos as 10 medidas de combate à corrupção. Por favor, vamos participar. Os procuradores da República precisam de 1,5 milhão de assinaturas. E, aliás, Marcelo, se você me permitir, gostaria de anunciar com muito orgulho que o Observatório Social de Arapongas, em conjunto com os nossos apoiadores, entre os quais o SEBRAE, nós vamos lançar e implementar o primeiro seminário de transparência e controle de contas públicas de Arapongas e região. Todos estão convidadíssimos. O evento ocorrerá no dia 2 de outubro, próximo, que é uma sexta-feira. Teremos palestras interessantíssimas. Estamos convidando um membro do Ministério Público Federal, né? Eu já tive a confirmação do Dr. Sibim de Londrina. Ele vai falar justamente dessa campanha, das 10 medidas de combate à corrupção. Representação também, nós teremos representante do Ministério Público Estadual falando de defesa do patrimônio público. Eu também farei uma palestra sobre a questão de combate à corrupção e combate à sonegação fiscal versus controle social de contas públicas. E também teremos a presença de ilustres representantes da Controladoria Geral da União de Curitiba. Por que nós estamos fazendo isso, Marcelo? Para justamente movimentarmos as pessoas, os cidadãos, para que todos possam participar efetivamente de um novo Brasil. Vamos virar o jogo. Dá para acreditar? Dá. Devemos? Devemos, eu sou otimista. Podemos? Podemos, não, eu sou otimista. Mas temos que fazer, né, também. Sim, a nossa parte. Eu gostaria muito que cada ouvinte tomasse para si essa responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade pelo nosso país. Nós temos filhos, nós temos netos, sobrinhos, afilhados, enfim, essa juventude que está chegando aí. Será que nós não temos responsabilidade de deixar um país muito melhor do que nós temos hoje para essa geração que está chegando? A nossa responsabilidade existe. E digo mais, Marcelo, sou otimista porque 10, 15 anos atrás não se falava em consciência sobre direito ambiental, não se falava sobre sustentabilidade, sobre segurança no trânsito. Será que hoje as crianças que estão saindo da escola, elas já não atuam nessas searas? Elas não dizem, mamãe, fecha a torneira, está gastando muita água, papai, desligue a luz, papai, coloque o cinto de segurança. Eu vejo mudança no comportamento. Hoje nós temos em algumas cidades a experiência de Câmara de Vereadores mirins, né, formando um novo administrador político, quem sabe, né? Sim. Alguns núcleos já com essa formação. Isso, novas lideranças. Novas lideranças. E com a cabeça muito mais avançada, com atitudes proativas. E digo mais, volto a repetir, vamos sair desse conceito só de olharmos, essa atitude de só olharmos para o próprio umbigo. Vamos olhar para a coletividade. Fazemos parte de uma sociedade organizada. Então, cada um de nós tem a sua cota de responsabilidade e eu acredito e confio, viu, Marcelo? Que, aliás, política vem do grego, né? Está escrito lá, políticos, que é ser social, né? Isso. Aquele ser participativo, coletivo, né? Não o político partidário em si, que tem a sua ideologia, mas o político da sua essência, né? Que é o coletivo, é o social, é o comunitário, né? Isso, comunitário. Será que a partir do momento que cada um de nós realmente nos interessar, que cada um se interessar pelo que é importante para o nosso país, a gente não vamos ter essa famosa virada cultural? Vamos, eu acredito, por isso que eu levanto essa bandeira da educação fiscal, que é muito importante, e conclamo os professores, os educadores brasileiros a realmente abraçarem a causa, porque nós temos essa força para mudar o nosso país, sim.
Regina, muito obrigado pela sua presença, adorei o nosso papo, ficaria aqui mais horas conversando com você, seu conhecimento, sua inteligência, sua simpatia. Para conhecer mais o seu trabalho, quem quiser uma palestra, tem um contato, tem um Face, tem uma página, como é que faz para te conhecer um pouco mais, para saber mais do seu trabalho? Olha, eu tenho sim, eu tenho meu Facebook. Quem me procurar, Regina Hirose. Com H, com H, é Hirose, meu sobrenome. Hoje, aliás, terei a grande satisfação e o prazer de palestrar nesse seminário de educação fiscal no Paraná, que eu venho realmente com muito orgulho, muita felicidade. E podem também me mandar e-mails, se quiserem, para o meu particular, é reginahirose@yahoo.com.br. Teria a maior satisfação de trocar ideias. Posso daí passar o meu contato. Costumo viajar muito pelo nosso país, porque eu entendo que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho, Marcelo, que vale a pena, que a gente faz com entusiasmo, com amor à causa, principalmente por amor à pátria, à sociedade brasileira. E não esqueçamos, a todos, eu digo isso a todos, não devemos cantar o nosso hino nacional só em dia de jogo do Brasil e em dia de protesto na rua. Nós temos que ter muito mais do que uma atitude patriota, é acreditar no seu país, é abraçar o nosso país, realmente em desenvolvimento coletivo. E outra, não passar essa imagem para os estrangeiros que é um país fadado ao fracasso. Pelo contrário, vamos vencer o complexo de inferioridade e a síndrome do pangaré. Dar a volta por cima e sim mostrar que o nosso Brasil é valoroso, sim. Portas abertas para você sempre aqui na UEM FM. Obrigado, tá? Muito obrigada a todos. Este foi o Socializando o Conhecimento de hoje, falando sobre sonegação, com a presença hoje de Marta Gambini, participação especial conosco hoje, porque o programa vai para o YouTube. Abraço especial também do nosso coordenador Marcílio Hubner de Miranda Neto, professor doutor da Universidade Estadual de Maringá. Na mesa de som, Ademir Francisco. Socializando o conhecimento, a divulgação e a popularização da ciência são fundamentais, já que hoje o conhecimento exerce um papel essencial no desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social de uma nação. A ciência precisa ajudar a construir a cidadania e a vontade do Brasil. Nós do rádio devemos participar diretamente desse processo, com a adoção e o uso da ciência nos processos sociais, melhorando o indivíduo, tornando-o cidadão, ampliando a sua visão de natureza e de mundo. Na semana que vem tem mais. Um abraço e cuidem-se bem.